Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel, Ele cuida de nós. No Evangelho de João, no capítulo 5, do versículo 16 em diante, Jesus declara-se igual ao Pai, né? O Filho de Deus. Eles estão em unidade, né? Ele nos revelou como Pai, como Filho, e atualmente nos revela como o Espírito Santo, do qual, através do seu Espírito, somos filhos por adoção. Né? E não é simplesmente receber aquilo que é irrevogável, né? Tem que perseverar na fé, porque sois salvos pela fé, pelo dom gratuito, para que ninguém se glorie em vossas obras. Tudo o que é impossível para homens, para Deus é possível. E somente através do Filho de Deus, né? Porque ele está com o julgamento. Né? O versículo 22 diz: E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, né? Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. O Filho declara que nenhuma dessas obras do qual ele opera, assim como ele operou quando aqui habitou, ele que era desde a origem, antes do princípio, tudo ele diz que se não fosse pelo Pai não seria possível. Ele não busca honra e glória de si mesmo. O Pai o glorificou, como ele diz: se busco honra e glória de mim mesmo, nada sou. O Pai disse: Este é meu Filho amado, em que me comprazo, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Assim como ele disse, tudo o que os seus feitos, o Pai operou através dele. Ele mesmo disse: se não fosse pelo Pai, nada disso seria feito. E assim somos nós através do seu Santo Espírito. O Pai nos atrai até Cristo, nos enviando o Espírito em seu nome. E tudo o Espírito opera em nós. Nós não podemos operar nada se não for pelo seu Espírito, se não for pela tua misericórdia e infinita benignidade, que é o fato de não sermos consumidos, do qual ele nos concede graça e sabedoria, para exercer a justiça, o direito. Nós, como edifício, como casa do Deus vivo, tornamos a própria justiça de Deus através do Espírito de Cristo operando em nós, do qual Deus o capacitou para julgar os povos, as nações. Ele disse no versículo 24: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. As obras que acompanham. Por isso que a fé tem que ser participante do início ao fim. E não existe fé se não for pelas boas obras, que só são possíveis através do elo da perfeição, que é Cristo Jesus. Que semeia para a carne, semeia para a corrupção, para a destruição. Já o que semeia segundo o Espírito, semeia para a vida em abundância, semeia para a vida eterna, do qual se alcança. Versículo 39 diz: Examinai as Escrituras, porque vós
cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo a honra dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós cresse em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? É onde Jesus dizia, né, aos religiosos e nos dias até hoje, que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Na verdade, muitos não creem nem mesmo em Moisés, porque tudo o que ele escreveu está escrito a respeito de Cristo, né? Como ele dizia a eles: se vós estivesseis me conhecendo, se tivessem conhecendo aquilo que o Evangelho anuncia, vós também conhecias, estarias conhecendo o meu Pai, né? Porque não falo de mim, eu falo do meu Pai. E eles o rejeitaram porque na verdade não conheciam nem mesmo a lei de Moisés, porque a lei dizia a seu respeito, tudo que foi dito na antiga aliança diz a seu respeito, do qual ele cumpriu através da nova aliança. Por isso que todo aquele que o segue na perseverança nas boas obras, juntamente com a fé, através do seu Santo Espírito, é cumpridor da lei. É aquele que guarda os mandamentos em seu coração e os cumpre, ainda que tropece em algum ponto, porque a Bíblia diz: o varão que domina a sua língua, domina todo o corpo. Mas qual varão pode controlar a sua língua, né? Tropeçamos de várias formas, mas pela graça, na nossa fraqueza, ele nos aperfeiçoou, né? Por isso, na nossa fraqueza, ele nos aperfeiçoou e a sua graça nos basta. E somos cumpridores através da fé em Cristo Jesus, né? Onde muitos são os que, aprisionados pela lei de Moisés, como ele disse: eu não vim condenar, vós já estáis condenados por esta palavra proclamada nos últimos tempos, né? Da qual ele cumpriu aquilo que foi dito pelos profetas, que estava na lei de Moisés, os provérbios, os salmos. E todo aquele que o rejeita também rejeita o Pai. Ele disse: aquele que me confessar, eu confessarei diante dos anjos e do meu Pai. Os anjos são aqueles que vão fazer raceife, porque um é que planta e o outro é que colhe. E ele diz, né, aqueles que não são aqueles que vão herdar a salvação, os anjos estão a serviço destes, né? E em mais um dia que a gente continue perseverantes, como ele nos diz, né, sendo imitadores de Cristo, porque se seu Espírito está em nós e nós nele, nós andamos assim como ele se igualou a Deus, né? Assim em espírito, nós estamos com a oportunidade, né, não de se igualar, porque jamais somente ele é santo, digno de toda honra, de toda glória. Mas através do seu Espírito nós estamos com a oportunidade de perseverar nas boas obras que nos acompanham juntamente com a fé para a salvação e a vida eterna. Como Paulo bem diz, por enquanto é só um polimento, né? Mas chegará um momento onde nós o veremos face a face. Ele mesmo diz, né, quando houve aquela discussão dos saduceus em relação à ressurreição, ele disse: lá vós não dareis de casamento, né, serão como anjos, né, assim como filhos
do Deus vivo, onde os ceifeiros e aqueles que fizerem parte o trigo que forem ceifados se alegrarão juntamente com eles. Porque a Bíblia diz que quando uma alma, um pecador se arrepende, os anjos fazem festa no céu, né? Porque mais uma alma adicionada para o reino dos céus, aonde eles terão o seu trabalho daquele dia e daquela hora que somente o Pai sabe, nem o Filho e nem os anjos. Mas nós sabemos que o Filho é aquele que executa o juízo, né? Porque a condenação é aquele que está no mundo já está condenado, né? E aquele que tem Cristo na tábua de um coração de carne, um espírito reto e contrito do qual ele não despreza, já é vencedor em Cristo, porque maior é o que está em nós, né, do que aqueles que estão no mundo. Maior o que está em nós, e através dele nós conhecemos aqueles que operam segundo o espírito do eu, aqueles que o rejeitam. Justamente pela desobediência daqueles que não aceitam o seu testemunho, que é verdadeiro e fiel, que vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas, né? Porque aquele que não testifica a verdade do seu testemunho não aceita a verdade de Deus, e Deus se opõe, né, aos arrogantes, aos soberbos, aqueles que rejeitam a sua verdade, aqueles que rejeitam a verdade e que lhe imputam, né, através da injustiça humana, através da mentira, para que as almas não creem e vão rumo à condenação, juntamente com aqueles que assim ensinam, da qual suas almas estão também rumo à condenação, por não crerem. Mas aquele que crê no Filho, né, tem o Pai, e aquele que tem o Pai tem o Filho. E Jesus disse: não perderá nenhum fio de vossas cabeças. Assim como os discípulos creram e perseveraram sem a incredulidade, né, perseveraram anunciando a verdade, a Bíblia diz que por serem martirizados, alcançaram a ressurreição excelente. E assim nós perseveramos dia após dia, porque todo aquele que persevera, segundo o Evangelho, ele o confessa publicamente todos os dias, com o coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza. E em mais um dia vigilantes em oração, porque os dias são maus, né? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.